Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a doutora Kelly Benz, especialista em estética avançada e expert em prescrição de webcam da Pilates. E no vídeo de hoje, a gente vai entender como tratar uma das disfunções que eu acredito que todos os profissionais já tenham um dia separado, que é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Uma condição muito desafiadora que muitas vezes é confundida com outra disfunção. E no vídeo de hoje, então, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para reconhecer uma hiperpigmentação pós-inflamatória, para fazer um diagnóstico diferencial, não confundir, então, uma mancha de hiperpigmentação pós-inflamatória com um melasma, por exemplo. E também vou te ensinar como fazer um tratamento eficaz e duradouro. Não adianta clarear na hora e depois não deixar voltar. A gente quer uma eficácia e tempo de duração. Então, a gente vai começar com o básico. Por que que essas manchas aparecem? O nome já diz, hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, essas manchas aparecem em regiões do corpo onde houve um processo inflamatório. Que regiões são essas? Podem ser as mais diversas. Normalmente, essas regiões são regiões de dobras da pele ou de atrito. Por exemplo, virilha, axila, ou então locais que passam por depilação, porque o processo de depilação, muitas vezes com cera, pode tirar a barreira cutânea da pele, deixar ela sensibilizada, e isso gera um processo inflamatório e a pele vai reagir. Então, são locais da pele que sofrem o processo inflamatório. E o que que acontece? Por que que esse processo inflamatório, então, acaba gerando uma mancha? Acontece que, durante o processo inflamatório, alguns mediadores são gerados, são produzidos para fazer a sinalização celular. Entre esses mediadores, a gente tem as prostaglandinas, as interleucinas, o TNF-alfa. Então, essas substâncias são produzidas durante o processo inflamatório naturalmente. E elas acabam estimulando os melanócitos a produzir mais pigmento. Então, por isso que nos fototipos mais altos, fototipo 4, 5, a gente tem maior risco de desenvolvimento de pigmentação pós-inflamatória. Exatamente porque a melanina que é produzida é mais escura. É a eumelanina. Então, fototipos mais baixos, a gente tem menos risco de HPI, como a gente chama, hiperpigmentação pós-inflamatória. E dos fototipos mais altos, a gente tem maior chance. Então, durante o processo inflamatório, é que essa mancha acaba sendo gerada como consequência dessa inflamação que se instalou. Porque o corpo acaba reagindo, os melanócitos produzem melanina para se proteger. Então, após essa agressão, há essa hiperpigmentação. E esse processo inflamatório, a gente tem que observar nos pacientes que, por exemplo, se submetem a esse processo inflamatório uma vez, né? Sei lá, foi um episódio esporádico, né? Eventualmente fez uma depilação com cera no buço e acabou se expondo ao sol, ao calor e acabou manchando. Ou aquele paciente que todo mês passa por essa situação, por essa condição. Todo mês faz depilação com cera. Virilha, por exemplo, aí acaba fazendo a depilação, a cera acaba removendo toda a barreira, que é o estature, mais aquela partezinha de um anterior-lipístico, extrato lúcido. E o que que acontece? A pele fica suscetível. E depois, como a virilha é uma região de dobra e de atrito, acaba fazendo esse atrito e acaba então gerando um processo inflamatório. Se tem um processo inflamatório e tem um atrito, consequentemente, vai ter uma ativação dos melanócitos e uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Importante sempre lembrar para poder entender como fazer o diagnóstico diferencial. Você não pode jamais pensar em tratar uma HPI como trata melasma e vice-versa. Não pode tratar melasma como trata HPI, principalmente porque tem algumas diferenças bem importantes. No desenvolvimento, o melasma é desenvolvido por excesso de radiação solar. Então, quando o corpo já tem uma predisposição ou está passando por uma fase de transição hormonal, como gestação, adolescência ou climatério, pode acontecer esse melasma porque a pele está mais suscetível. Mas essas manchas são desenvolvidas pela radiação solar. Já a hiperpigmentação, não. Ela não tem nada a ver com a radiação solar. Claro que, se a pele está sendo agredida, tem um processo inflamatório e receber radiação solar, vai agravar o quadro.
mas não necessariamente a gente precisa do fator radiação solar para caracterizar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a diferença é essa. O melasma, a principal. O melasma tem o fator radiação solar sempre presente. É a radiação solar que desencadeia, que forma o melasma. A HPI, a hiperpigmentação pós-inflamatória, não. Pode ser em regiões que não são expostas ao sol, como axilas e virilhas. Ou então na adega azul de foliculite, que é o processo inflamatório também, e que fica sofrendo atrito com a calça. Então, essas regiões podem se encadear essa hiperpigmentação pós-inflamatória que não são regiões expostas ao sol. Então, essa é a principal diferença deles. Mais uma, que a gente vai ver mais para frente, mais detalhado, por enquanto só spoiler. O melasma não responde bem a ácidos, já a hiperpigmentação pós-inflamatória responde. A gente consegue tratar muito bem com ácidos. Outra coisa muito importante que a gente precisa saber sobre essa hiperpigmentação. Se ela está muito superficial, a nível de epiderme, ou se ela já desceu, se ela está a nível dérmico. Então, como que vai acontecer uma mancha a nível dérmico? Pode. Porque os melanócitos, embora sejam células que tenham os dendritos, né, os pezinhos voltados para cima, para jogar o pigmento na epiderme e levar lá para cima, eles podem também se virar e jogar o pigmento para a derme, que a gente chama de melanócito em pêndulo. Então, ele vira os pezinhos para baixo e joga o pigmento para baixo. Aí, o buraco mais embaixo. É bem mais difícil a gente conseguir tratar uma hiperpigmentação, assim como melasma, quando a mancha já está na derme, porque ela já está mais aprofundada. Mas, a gente tem como. Mas a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Então, se a gente vê uma manchinha marronzinha e clarinha, provavelmente é uma mancha epidérmica. Se a gente já vê uma mancha mais escurecida ou marrom acinzentada, provavelmente é uma mancha já crônica desse processo inflamatório repetitivo que acontece periodicamente e essa mancha já acabou descendo e está lá adega. Então, a gente tem que diferenciar para poder saber tratar. E como que a gente vai tratar essas manchas? Tem tratamento, tem solução, diferente do melasma, que eu sempre falo para vocês. É uma condição crônica. Então, a gente não tem como dizer que para o paciente que vai tirar completamente o melasma. A gente consegue, muitas vezes, clarear, mas é preciso fazer um gerenciamento eterno para o resto da vida, para não voltar. A hiperpigmentação pós-inflamatória, por outro lado, não. Se o paciente se afastou, não tem mais aquela condição que desencadeava a hiperpigmentação pós-inflamatória. Por exemplo, no caso da minha paciente, era a depilação com cera, estava gerando esse processo inflamatório. Ela parou de fazer depilação com cera. Ela fez depilação a laser, não tem mais os pelinhos, não vai mais fazer o procedimento. Então, eu posso clarear com segurança e eu vou obter um resultado duradouro, porque não tem mais o fator que desencadeava essa mancha. Então, isso a gente tem que cuidar. Não dá para a gente tratar o paciente que está eternamente em contato com a fonte causadora. A gente não vai conseguir um resultado e nem o paciente. E vai acabar havendo uma frustração dos dois lados. Sua, porque você não conseguiu clarear, não conseguiu entregar um resultado, e do paciente do que não obteve um resultado que ele desejava, que ele investiu, que ele confiou. Então, a gente não tem como tratar se o paciente ainda está submetido à fonte que causa essa hiperpigmentação. Mas a gente tem como tratar se o paciente colaborar. E volta ao tratamento, então, que é a parte que a gente mais ama, que é a prescrição home care. Então, a gente tem que pensar de uma forma inteligente para montar o home care para nosso paciente. Então, a gente tem que pensar em todas as situações que são envolvidas naquele processo inflamatório e naquela mancha. Então, vamos começar pensando em camadas. A gente precisa usar um clareador para tirar aquele pigmento que está mais superficial. Então, a gente vai fazer a pele descamar, muitas vezes não de forma agressiva, mas de forma progressiva, porque a gente está fumando em home care. A gente vai precisar também de um segundo ativo, que vai ser um anti-inflamatório, porque aquela pele está passando por um processo inflamatório ou passou e tem resíduos de inflamação. A gente precisa controlar esse processo inflamatório. E também a pele agredida, sem barreira, ou mesmo nós usando o clareador, vai agredir a pele de certa forma, e a gente precisa então encarar com uma terceira classe de ativos, que são os ativos calmantes. Então, a gente tem que fazer um blend, o paciente usar em casa, e a gente poder atacar todas
as arestas dessa condição, que é essa mancha de hiperpigmentação pós-inflamatória. Exemplos de ativos que eu adoro usar nesse tipo de situação de hiperpigmentação pós-inflamatória. Primeiro, o ácido COG é um excelente ativo clareador e ele não tem contraindicação para alguns fototipos, por exemplo, como o ácido glicólico, que não é indicado para fototipo alto. Eu não tenho essa contraindicação com o ácido COG, então eu posso usar o ácido COG em qualquer fototipo tranquilamente. Então ele é um excelente clareador porque ele é um inibidor da tirosinase, aquela enzima que está lá em cima que começa a desencadear toda a cascata da melanogênese. Então, se a gente inibir a enzima tirosinase, acaba inibindo todo o processo da cascata e acaba diminuindo a produção exacerbada de melanina. Um segundo ativo é o alfarbutil. O alfarbutil é o primo moderno e seguro da hidroquinona. Então, ele tem ação semelhante à hidroquinona, mas ele não tem os efeitos colaterais e o rebote da hidroquinona. Então, alguns estudos já comprovaram que o padrão de clareamento do alfarbutil é tão bom quanto a hidroquinona. Então, a gente tem essa opção à nossa disposição para tratamento de manchas que é fantástico, que é o alfarbutil. Então, tanto o ácido cógico quanto o alfarbutil dá para usar em concentrações ali de 2 a 4%. Já tá ótimo. E nós temos também um terceiro ativo que eu adoro associar, que é o ácido azelaico. O ácido azelaico, além de clareador, ele é anti-inflamatório. Então, ele já vai ajudar a entrar no segundo ponto do meu tratamento. Então, a gente pegou clareadores e também a gente pegou um ativo que é clareador e já tem ação anti-inflamatória. Então, a gente precisa agora pensar em ativos para acalmar a pele, né? A gente já tem clareador, já tem anti-inflamatório. O que a gente pode usar aqui? A gente pode usar niacinamida PC, é excelente, antioxidante, anti-inflamatória, ela é muito versátil. Eu sempre brinco, sozinha ela não consegue fazer muita coisa, mas como adjuvante nas fórmulas, ela é excelente. A gente tem depantenol, que ajuda a recuperar a barreira, ajuda a pele a se restaurar, ajuda a recuperar aquela pele que foi lesionada. A gente tem aveia coloidal, da mesma forma, vai acalmar essa pele, vai ajudar ela a recuperar a estrutura, a função de barreira. A gente tem o alfa-bisabolol, também pode ser usado para acalmar a pele, para ajudar a pele a voltar com aquela função de barreira, ter a intenção, ter a integridade novamente. Então agora vamos pensar como ficou nossa forma. Né? Acompanharam até aqui certinho? Então vou ver como é que ficou nossa forma. O que a gente vai usar? Ácido cógico, 2 a 4%, vamos botar 3%. Alfarbutil, 2%, 3%, os dois, 3% de cada um. Niacinamida PC, 4%. E a allantoína, 2%. Também é um excelente anti-inflamatório. E alfa-bisabolol, por último, que é um ativo excelente para restaurar a barreira. Então, acalmar a pele e retomar a integridade. Então, a gente tem ativos clareadores, anti-inflamatórios e calmantes que vão ajudar essa pele a se reparar após o dano. Mas a gente é muito inteligente e a gente não vai ficar só na prescrição tópica, porque a gente quer potencializar essa ação. O que a gente vai fazer? A gente vai prescrever para essa paciente usar um nutracêutico. Então, a gente vai tratar de fora para dentro com o cremezinho tópico e de dentro para fora com o nutracêutico. A gente precisa pensar de forma bem integrativa para poder atuar em todas as pontas e não deixar a ponta solta. Assim, a gente consegue entregar um resultado infinitamente melhor. A gente, como profissional, fica satisfeito, conseguindo entregar um resultado. E a paciente, porque recebeu o resultado que ela buscava, que era o clareamento. Então, o que a gente pode usar nessa forma de via oral? Um dos ativos que eu mais gosto de usar é o Colipodium leucotoso. Ele é maravilhoso. Inclusive, ele é chamado de fotoprotetor oral. Por quê? Porque ele faz o papel do protetor. Aliás, a gente diz que faz, mas não faz o papel. Mas ele ajuda a proteger a pele da radiação. Ele é um antioxidante, ele é um anti-inflamatório. Então, ele ajuda a proteger a pele da radiação ultravioleta, da radiação solar. Então, ele é excelente nessas condições. E o que a gente pode agregar, que pode associar nessa fórmula, já que a gente vai montar uma forma personalizada para essa condição, para essa paciente?
E o que a gente pode associar nessa forma? A gente pode associar glutationa, principalmente se for na forma lipossomada, que é uma forma que ela tende a ser muito melhor dissuasiva. Então, ela cita na molécula menor. Por que a gente tem vantagens com a glutationa? Porque ela é um dos melhores antioxidantes. Também tem ação anti-inflamatória e vai auxiliar no tratamento do clareamento. Então, polipódio, glutationa, já temos 2 ativos aí fantásticos. A gente pode associar ainda algumas vitaminas, que são excelentes antioxidantes, como vitamina C, vitamina E. Então, essas vitaminas sempre são bem-vindas porque elas têm uma excelente ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, podemos associar também. Alguns minerais, como zinco e selênio, ajudam muito na manutenção da integridade da pele. Então, esses minerais a gente pode usar junto. Então, a gente vai ter fotoprotetor oral, clareador antioxidante e também a gente vai ter vitaminas e minerais que vão associar e vão fazer toda essa forma com a ação que eu quero, que é clareamento, que é ação anti-inflamatória, ação antioxidante, para potencializar o meu tratamento top. E quantas doses? Como que ficou a nossa forma? Vamos lá. Papel e caneta aí. Todo mundo papel e caneta para anotar a forma, que essa forma é top. Glutationa. Quantos miligramas? 300 miligramas, tá ótimo. Vitamina C, se a gente for usar até 500 miligramas, tá ótimo também. 250 até 500 miligramas. Zinco. Zinco quelado. Os minerais, quando vocês forem pesquisar, sempre prescrevam quelado, que ele já é mais estabilizado. Então, a gente pode prescrever 15 a 20 miligramas, até 30 miligramas tá bom. Selênio. Selênio a gente mede, a gente dosa ele em microgramas, não é miligramas. Então, sempre cuidado com essa questão da dosagem. Selênio, 100 a 200 microgramas por dose, tá ótimo. E o paciente vai tomar, então, uma dose ao dia. Se quiser indicar 2 doses ao dia, pode também, não tem problema nenhum. Não tem nenhum ativo que vá causar algum problema por questão de dose. Essas doses são bem tranquilas, então pode usar 1 ou 2 vezes ao dia. Vai depender do quanto que o nosso paciente pode investir. Quanto mais o paciente pode investir, mais elaborada a gente pode deixar dessa forma. Agora, conseguimos, né? A gente clareou, a nossa paciente fez o tratamento. Ai, quanto o tempo de tratamento? Ah, isso aí a gente vai acompanhar. Mas não é nada que a gente vai dizer assim, ah, em 2 semanas já tá clarinha a manchinha. Não, é um tratamento progressivo, porque a gente está falando de home care. A gente não está fazendo procedimento agressivo em consultório. A gente está falando de home care. Então, esse resultado é lento e progressivo. Aí chegamos no clareamento. Normalmente eu indico de saída assim 90 dias, 3 meses, para a gente poder ver um resultado legal. Chegamos nesse período, então, a paciente já usou durante 3 meses aquela fórmula Mami Care. E agora a gente precisa manter esse resultado. Então, a gente vai ter que entrar com abordagens de todos os lados para evitar qualquer fator desencadeante. Como a gente falou antes lá, a gente precisa entender o que está causando essa mancha. Porque muitas vezes o paciente não se dá conta que tem um fator que está desencadeando ou que tem um fator que está agravando. E a gente precisa, então, fazer aquela anamnese bem clínica, com um olhar bem clínico, porque às vezes passa pelo paciente. E a gente, como profissional, é que tem que entender o que está causando. A gente tem que ir questionando qualidade de vida, hábitos, tipo de roupa, se frequenta academia, se não frequenta, que tipo de depilação que faz. Então, nós precisamos investigar essa condição para poder, então, fazer o tratamento e agora fazer a manutenção desse clareamento. Como a gente falou antes, se o paciente tinha uma hiperpigmentação, por exemplo, por causa da foliculite no bumbum, o que acontece com a foliculite? Normalmente uma legião de atrito e quando tem uma roupa que fica muito rente, fica roçando, que fica fazendo atrito na pele, principalmente roupas sintéticas. Que tipo de roupa? Leg de ginástica. É a principal causadora da foliculite. Então, não adianta eu tentar tratar a foliculite, clarear e depois tentar fazer uma manutenção se a paciente vive com a leg de ginástica e vive treinando. Então, tá saindo com aquela roupa ali, não tem como, a gente não vai conseguir. Então, o paciente precisa ter consciência do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer e como que ele tem que usar, ajudar, porque a gente sozinho não consegue nada. Então, precisamos da colaboração e o paciente tem que ter ciência que ele precisa colaborar. Em que sentido que o paciente vai precisar colaborar? Por exemplo,
Se forem áreas que podem ser fotoexpostas, que podem ser expostas à radiação solar, o paciente vai precisar usar protetor solar. De preferência, o protetor físico, com óxido de zinco, que não contenha substâncias químicas que vão ainda agredir mais aquela pele, além do processo inflamatório todo e além do clareamento que a gente fez. Então, a gente precisa, de preferência, um protetor físico, para não ter mais reação química nessa pele. O paciente precisa evitar o atrito nessa região. Então, como a gente falou, se for, por exemplo, uma virilha, o paciente não vai mais poder ficar usando leg apertada, calcinha sintética apertada, cueca sintética apertada. Não vai mais poder, por exemplo, tá fazendo tratamento de clareamento e faz depilação. E bota leg e vai para academia fazer bike. Não dá, porque vai ficar forçando o atrito naquela região. Então, a gente vai ficar clareando e o paciente vai estar gerando hiperpigmentação. Então, tem que ter consciência, senão pode fazer. Esfoliação leve. Então, aqui também a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente fala em esfoliação e o paciente acha que tem que fazer 2, 3 vezes por semana, ficar esfoliando a região. E não é. Então, a gente se esfoliar demais acaba tirando a barreira que a gente está tentando fazer com ativos que recuperam a barreira. Então, vai esfoliar essa pele, claro, tem que esfoliar um pouquinho, para não deixar ficar acúmulo, principalmente de queratina. Se for uma região de atrito, né? Axila, por exemplo. Então, a gente precisa usar, o paciente precisa esfoliar de forma levinha. Então, assim, uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por semana, se escolher de forma muito leve. Então, cuidado com isso aí quando a gente for orientar o paciente. Dependendo do paciente, do tipo de hiperpigmentação da região, essa esfoliação vai ser mais espaçada ou não. E em relação à higiene, a gente tem que pensar muito na microbiota quando a gente pensa em higiene. Por quê? Porque tem muito paciente que eu escuto até hoje, que eu acredito que vocês também já tenham escutado isso, que diz assim: ah, eu pode estar tranquila, eu uso sabonete Johnson's de bebê. O sabonete Johnson's de bebê foi feito para bebê. Se fosse feito para região íntima ou se fosse feito para clareamento, diria sabonete para clareamento, sabonete para região íntima. E não é. E por outro lado, da mesma forma, o sabonete para região íntima, que foi desenvolvido para a região íntima, e as pacientes me dizem: ah, não, mas eu uso sabonete íntimo, que é super leve, eu uso no rosto. Ele foi feito para a região íntima, com pH da vagina, que não é o mesmo pH da pele do rosto, que não é o mesmo pH da pele da virilha, da pele da axila. Então, sabonete íntimo que nem deve ser usado, mas se for usar é na região íntima, não é na região que a gente trata. Então, de preferência, a gente vai fazer um sabonete, a gente vai prescrever um sabonete para essa paciente higienizar o local. E que a gente vai usar esse sabonete? Primeiro, a gente vai usar uma base para sabonete ou uma base de espuma que tenha um efeito suave, que seja uma espuma ou um sabonete líquido com efeito suave. É o que a gente chama de conceito Sindex, que é evitar aqueles ativos controversos como o laumil sulfato de sódio, que faz aquele espumareto bonito. Não precisa fazer espuma para higienizar. Então, a gente evitar esses ativos controversos. E o que a gente pode usar também? Extratos glicólicos, como extrato de camomila, extrato de calêndula, extrato de ramelis. Essas substâncias vão ajudar a acalmar a pele e também vão ajudar a regular o microbiota. Então, a gente usa o sabonete a nosso favor. Então, ele não vai fazer uma agressão, porque não tem o lauril, não tem fragrância, não tem conservante, não tem corante. E também a gente vai acrescentar ativos e fazer um sabonete funcional. Então, a gente vai usar a ação da higiene a nosso favor, para colaborar com o nosso tratamento, com o nosso clareamento e com a manutenção do nosso clareamento. Então, vamos lá. Acompanharam tudo que a gente falou? Acompanharam tudo que a gente montou até aqui? Montamos uma fórmula tópica, montamos uma fórmula de via oral, também montamos um sabonete, vamos montar um sabonete, e tudo isso a gente fez pensando de forma clínica, com raciocínio clínico, para poder abordar todas as pontas dessa condição da minha paciente e poder entregar um resultado. Então, o que a gente entendeu com esse vídeo? A gente entendeu que hiperpigmentação pós-inflamatória tem uma abordagem clínica completamente diferente do melasma. Mas é tratável? Sim, muito tratável. Muito mais do que o melasma, que é muito desafiador. HPI não. A hiperpigmentação pós-inflamatória não é tão desafiadora, a gente consegue tratar, mas precisa
ter um raciocínio clínico e individualizar a fórmula. Por que eu digo individualizar? Porque cada paciente vai apresentar um tipo de HPI numa determinada região, por uma determinada condição, por um determinado estilo de vida. E tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de montar o tratamento de clarear, e também na hora de montar o Home Care pós-clareamento, que vai ser o Home Care de manutenção. Então, isso a gente tem que levar em consideração, mas não pode esquecer, sempre montar uma fórmula personalizada. Aqui a gente montou uma fórmula meio coringa, né, para vocês terem assim uma carta na manga. Mas claro que o ideal é sempre o mais personalizado possível. Quanto mais personalizada for a fórmula, melhor vai ser o resultado que eu vou entregar. É por isso que eu sempre digo, a gente consegue tratar as mais dificultosas, as mais desafiadoras condições estéticas com prescrição. Mas a gente precisa de estratégia. Quem não tem estratégia para montar uma fórmula para uma determinada condição não consegue entregar o resultado. Quando você sabe prescrever de verdade, tratar uma condição de forma única, de forma personalizada, isso te diferencia completamente do resto dos profissionais. Você passa a ser posicionado como referência naquilo ali, porque você entrega um resultado que ninguém mais entrega. Num período, às vezes, muitas vezes, recorde de tempo que outros profissionais já tentaram e não conseguiram, porque não sabem prescrever. E a prescrição não é o plus, a prescrição é a continuidade tanto do diagnóstico quanto do tratamento. Então, a gente precisa usar esse Home Care sempre a nosso favor como uma continuidade. Se a gente fez ou não o procedimento em consultório, o paciente tem que usar o Home Care. E a extensão do nosso tratamento. E o paciente tem que entender isso. E o paciente que recebeu o resultado, que você entregou um resultado, ele vai ser um paciente fiel. Ele vai voltar para você por uma outra queixa estética. Mas ele vai ficar com você. Você consegue fidelizar esse paciente. Então, é uma forma de você entregar resultado, ter a satisfação, ver a satisfação do paciente, ter um paciente fiel e ter venda recorrente. Por isso que quem entende de prescrição, quem sabe prescrever, quem sabe montar um plano estratégico, consegue se diferenciar completamente dos demais profissionais, porque ele passa a ser uma referência no resultado que ele entrega. E para você que chegou até aqui comigo agora no final desse vídeo, curte, compartilha com os colegas que ainda não entenderam como tratar uma HPI de forma personalizada e envia para aquela colega que ainda está tratando tudo da mesma forma. Protocolo engessado, produto industrializado e não consegue entregar. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, que eu vou ter prazer em te ajudar. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem muito conteúdo novo aí, muito conteúdo de valor. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, que eu vou ter um prazer em te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo.